Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quais pecados eu devo confessar? Todos aqueles que violam os 10 mandamentos. Todos aqueles que violam os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. Se eu violei algum desses mandamentos, eu estou em situação de pecado e eu preciso confessá-los. Então, é uma experiência muito bonita. Quem se confessa, quem tem o hábito de se confessar, sabe muito bem a graça que é. Ou seja, você chega sobrecarregado, né? E quando o padre lhe dá absolvição, é como se você estivesse completamente sujo, completamente imundo, e você toma um banho naquele momento, e você fica completamente limpo, você fica leve. Então, isso acontece na confissão. Quando o padre nos dá a absolvição, nós saímos dali purificados, restaurados, renovados pela graça de Deus. Então, vou aqui falar alguns pecados, que às vezes as pessoas dizem, mas padre, o que é pecado mortal? O que é pecado venial? Vou tentar explicar aqui um pouco. Vou falar de todos eles. No exame de consciência, você pode também anotar aí, pegar um papel e uma caneta, e você pode escrever esses pecados e depois fazer um exame. Eu fiz isso? Se eu fiz, eu vou buscar a confissão. Primeira coisa, falei mal do irmão, fiz intrigas e fofocas, contei mentiras, ou seja, você usou sua língua para alfinetar o próximo, para difamar a vida do próximo. Ah, padre, mas ele fez aquilo. Não me interessa. Se ele fez, ele vai responder diante de Deus. A sua missão é chamá-lo, como diz Jesus no Evangelho, chamá-lo e orientá-lo à correção fraterna. Ô meu filho, minha filha, por que você fez isso? Vamos buscar outro caminho, vamos tentar ir por aqui, mas você não tem o direito de comentar o defeito do outro com um vizinho. Isso não nos cabe. Então, se você fez isso, você cometeu um pecado. Neguei socorro a quem precisava, desviei o olhar do pobre que me estendeu a mão. Uma pessoa lhe pediu um socorro, alguém caído lá, e você simplesmente fez de conta que era um indigente. Não conheço, vou passar direto. Se você fez isso, você pecou mortalmente, você negou socorro a quem precisava. Jesus Cristo, às vezes, ele se disfarça de pessoas pobres, de pessoas necessitadas, para poder testar a nossa bondade, para testar a nossa caridade. Então, se você vê alguém precisando de ajuda, socorra. Ah, padre, mas eu não estava com dinheiro na hora. Estenda a sua mão, dê uma palavra de conforto. Fale. Se você não tem nada no bolso, dê o que você tem de bom no seu coração, mas não deixe de ajudar o seu próximo. Cometi adultério. O adultério é um pecado gravíssimo, denunciado por Jesus diversas vezes. Ou seja, você é casado ou casada, mas você teve relação com outra pessoa. Ah, padre, mas não foi relação sexual, foi só um beijinho. Traição. Você deve se arrepender e confessar. Desejei pessoas casadas. O adultério começa com um desejo. Você vai imaginando, né, aquela outra pessoa e acaba praticando o ato sexual. Roubei ou fiquei sem pagar as dívidas por malícia. Ou seja, você pegou. Ah, mas padre, eu vi lá tão bonito, não tinha dono, levei para casa. Mas você pediu, você perguntou se tinha dono. Ah, não, eu levei porque eu achei bonito. Roubo, furto, pecado contra o 7º mandamento. Ficou sem pagar as dívidas por malícia, ou seja, foi lá no mercado, comprou e nunca mais voltou lá para pagar. Pecado. Então você deve restituir, né? Você deve pagar aquilo que você adquiriu. Faltei à missa aos domingos e dias santos, né? Padre, faltar à missa aos domingos é pecado? É pecado contra o 1º mandamento. O que é que diz o 1º mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas. Se no domingo eu deixei de ir à missa para ir ao futebol, para ir ao churrasco, para ir ao cinema, eu coloquei tudo isso acima de Deus. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. A missa deve ser a nossa primeira programação do domingo. Eu devo buscar buscar Jesus na Eucaristia e depois eu posso fazer as outras atividades. Se eu falto à missa por preguiça, eu estou pecando mortalmente.
Pequei contra a castidade. O que é pecado contra a castidade, padre? Por exemplo, sexo antes do casamento, chamado fornicação. Ah, padre, mas não foi pecado não, porque foi com minha namorada, com minha noiva. Se noivado, se namoro é casamento, não me disseram ainda, né? Pelo que eu saiba, o sacramento do matrimônio é depois que você vai lá com o seu noivo, a sua noiva diante do sacerdote, ele abençoa, assiste o seu casamento e você passa a viver como casado, como casada. Mas antes disso, qualquer relação sexual, ela é um pecado. Ah, isso é cafonice, é coisa do passado. Não. Você não foi feito para ser um objeto descartável, para ser usado de qualquer forma. Se você está entregando o seu corpo a alguém antes do sacramento do matrimônio, você está fazendo do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, um objeto qualquer, um objeto de prazer. Você não nasceu para ser isso. Você nasceu para amar e para ser amado, para ser amada. Quando você está casado ou casada, você pode dizer ao seu cônjuge: a partir de hoje, o seu corpo me pertence e o meu corpo lhe pertence. São dois em uma só carne. Mas antes disso, se você cai na fraqueza, no pecado do sexo, você está também pecando. Lembre-se que eu estou falando para católicos. Quem não é católico, não considere nada disso que eu estou falando aqui. Né? Não, padre, eu não concordo com isso, eu vou viver minha vida, não posso fazer nada. Mas se você é católico, obedeça o que diz a igreja e você viverá bem. Pornografia também, masturbação. As pessoas pensam que o pecado da masturbação está nas mãos. Não. O pecado da masturbação está aqui, ó. Sabe por quê? Ninguém comete o ato da masturbação pensando em uma garrafa de refrigerante. Né? Ninguém pratica masturbação pensando em uma maçã, pensando na lua, nas estrelas. Se você pratica isso, você está pensando em alguém, numa cena, numa história. Né? Então, o pecado começa aí. Depois vem conversas picantes. Não, eu estou aqui com meus amigos, aí eu falo tudo, palavrões, piadinhas de conteúdo sexual. Depois, roupas provocantes. Acho que 90% dos homens que me procuraram para pedir orientação a respeito da castidade se queixavam, né, dos pecados de pensamento ao ver uma jovem na rua, bem vestida, para não dizer o contrário, e aí começou a pensar, a imaginar e acabou se masturbando, acabou praticando algum ato desse tipo. Ou seja, você com sua roupa, você, em vez de santificar o próximo, você está levando o outro ao pecado. Então, essa questão de se vestir bem não é moralismo. Se vestir bem é uma questão de caridade. Por exemplo, eu, padre, vocês estão pensando que essa batina aqui é uma moda? Não, ele se veste para ficar bonito. Eu nunca vi uma coisa como essa, um tecido preto, ser uma coisa bonita. Não. Isso aqui é um martírio, isso aqui faz muito calor. Tem dias que eu saio aqui na rua, tá 32, 35 graus, calor de matar, mas eu tô com minha batina. Por quê? Imagine eu, Padre Gabriel, andando pela rua com uma bermuda, uma camisa colada no corpo. As pessoas vão olhar para mim e em vez de dizer assim, olha, lá vai o padre, vai dizer, olha que rapaz, olha que gostoso. Né? Tô aqui só dando um exemplo. Claro que ninguém vai olhar para mim e dizer isso, Deus me livre, mas se eu faço do meu corpo uma exposição de beleza, então estou levando o outro a pecar. É uma falta de caridade com o irmão. Então se vista bem, se vista decentemente, como Nossa Senhora pede. Na catequese sobre Anguera, eu falava da resposta que Nossa Senhora deu à jovem que perguntou qual era a roupa da mulher na igreja. E Nossa Senhora respondeu, saia longa, cabelos compridos e véu. Aí o povo às vezes se assusta. Nossa Senhora dizer isso, você queria que Nossa Senhora dissesse o quê? Que é para ir de calça jeans e tomara que caia? Ela falou como
ela quer ver as filhas dela vestidas. Outra coisa, como vai o meu namoro? Eu respeito a minha namorada, respeito o meu namorado, ou estou fazendo dele ou dela um simples objeto de prazer? Estou enganando. Não, vamos casar, e aí vai, né? Um dia nós vamos casar, mentira, só está querendo usar aquela pessoa. Então, isso também você está faltando com a caridade. Se você está no processo de namoro, você está no processo de conhecimento, né? Depois, como vai o meu casamento? Eu rezo com meu esposo, com meu cônjuge, ou eu vivo brigando, xingando, dentro da minha casa é um verdadeiro inferno. Ou seja, a nossa casa é a primeira igreja, é a igreja doméstica. Eu devo fazer da minha casa uma extensão da minha paróquia, uma extensão da minha comunidade. A minha primeira igreja é a minha casa, onde eu vou viver em oração, onde eu vou viver com Deus. Se eu não vivo bem na minha casa, eu não vou viver bem na igreja. Brinquei com o santo nome de Jesus, da Virgem Maria dos Santos. Às vezes a gente pensa que uma piada com o nome de Jesus ou de Nossa Senhora, se é uma piada tranquila, não tem problema nenhum. O nome de Deus, ele não pode ser um objeto de piada, né? O nome de Deus, ele é santo. Não tomar o seu santo nome em vão é o segundo mandamento. Ou seja, é uma ordem de Deus que o seu nome seja santificado. Como diz a oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o vosso nome. Jesus não diz zombado seja teu nome, criticado seja teu nome. Então, o nome de Deus não pode ser objeto de piada, de brincadeira. Se você um dia fez isso, né, você também cometeu um pecado. Assistir um filme, assistir um teatro onde se zombava de Deus. Né? Aqui eu posso citar alguns: A Última Tentação de Cristo, Hermanoteu na Terra de Godard, teatros e filmes, novelas, que fazem piadas, riem de Jesus, riem da Virgem Maria. Então, eu não estou fazendo algo bom. Depois, fiz aborto ou incentivei alguém a fazer. O aborto é um pecado gravíssimo, né? Tirar a vida de um inocente. Mas as pessoas pensam que o pecado é só da mulher que fez o aborto. Não. O pecado é do namorado que incentivou, o pecado é do médico que fez, é da enfermeira que estava auxiliando ali com os objetos, é do motorista que, sabendo, levou a mulher até a clínica. Se ele sabia, ele também cometeu um pecado. Ou seja, se eu sou católico, eu não posso incentivar de modo nenhum o aborto. Por exemplo, uma vez minha mãe teve suspeita de gravidez e uma mulher, né, legionária da Legião de Maria, chegou para ela e disse: Isabel, tome um chá. Tome um chá. Ou seja, uma pessoa da igreja estava aconselhando minha mãe a cometer um pecado mortal. Então, caia fora disso. Se você fez, busque o sacramento da confissão. Depois, fui injusto com meus empregados, tratando-os com desprezo ou negando o salário justo. Eu sei que aquele empregado merece tal salário, mas aí eu corto, eu dou só a metade. Ou seja, eu estou sendo injusto com aquela pessoa. Desonrei meus pais ou fui grosseiro com eles. Desonrei o meu pai, a minha mãe pediu uma coisa e eu gritei com ela, né? Honrar pai e mãe é o quarto mandamento da lei de Deus. Neguei assistência aos idosos, né? Às vezes uma pessoa fica idosa na família e, em vez dos parentes cuidar, amar, chega lá no abrigo dos idosos, joga e nunca mais volta para ver. Seja uma falta de caridade. Só porque a pessoa ficou idosa, ficou sem forças, não tem mais nada para oferecer, eu vou descartá-la como se fosse um lixo, né? Depois, sou vaidoso e orgulhoso, penso ser melhor do que os outros. Isso é um risco muito grande. Imaginem vocês, vou me colocar aqui. Padre Gabriel está fazendo uma catequese, né, sobre a confissão. Aí outra pessoa faz uma catequese com menos conteúdo. Aí eu já me acho melhor do que aquela pessoa. Não, porque eu sei mais do que ele. Vaidade pura. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Nunca se considerar melhor do que ninguém. O orgulho foi o primeiro pecado, o pecado de Lúcifer. As pessoas pensam que os piores pecados são os pecados da carne. Claro que são pecados graves, mas o pior pecado é o pecado do orgulho. Foi o pecado que expulsou Lúcifer do paraíso. Quando Lúcifer foi expulso, por quê? Porque ele quis ser igual a Deus, ele quis estar sentado no trono do Altíssimo, né? Então,
um ser orgulhoso, não quis se considerar uma criatura, quis se colocar no lugar do Criador. Então, se você tem essa mania de orgulho, de vaidade, tenha muito cuidado. Mas, padre, e o amor próprio? O amor próprio está levando muita gente para o inferno. Né? O que é que você entende por amor próprio? Querer se colocar acima dos outros? Não. Queira ser sempre humilde. Santa Teresinha dizia: eu prefiro o último lugar, porque ninguém briga por ele. Então façamos como Santa Teresinha, busquemos o último lugar. Não queira ser elogiado, não queira ser aplaudido, não queira ser reconhecido. Existe uma ladainha chamada ladainha da humildade. Depois pesquisem na internet. Ladainha da humildade. Do desejo de ser aplaudido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser reconhecido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Senhor. Então é uma ladainha que nos ajuda a trabalhar essa questão da vaidade, do orgulho. Depois, maltratei alguma criança, espancamento, pedofilia, abusei sexualmente de alguma criança, além de ser pecado, é um grande crime, né? É uma pessoa criminosa. Então, se você faz isso, muito cuidado, meu irmão, se arrependa, mude de vida enquanto é tempo, porque se você faz isso com uma criança, aquele ser inocente vai carregar um trauma pro resto da vida. Ela nunca vai esquecer daquele ato. Ou seja, você vai destruir a vida de uma pessoa e ainda mais de um inocente que não pode se defender. Frequentei alguma seita ou fiz ritual não cristão, e aqui, lembre-se, vou repetir, estou falando para católicos. Né? Falando para católicos. Frequentei candomblé, espiritismo, maçonaria, Rosa Cruz, Umbanda. Ou seja, se eu pratiquei essas coisas, se eu fiz estes rituais, eu cometi um pecado grave. Ou seja, eu troquei Deus pelos ídolos. Padre, eu não posso ler um livro de espiritismo, não? Para que você vai ler? Para saber o que é a doutrina espírita ou para se aprofundar naquilo e acabar sendo contaminado por aquela doutrina? Então não tem necessidade. Né? Não, meu filho morreu e eu vou lá para receber uma carta. Engraçado, teu filho, quando era vivo, nunca te escreveu um bilhete. Nunca, nem sequer, deixou uma mensagem no celular. Agora, depois que morreu, está escrevendo livro e carta para a senhora. Tenha cuidado, viu? O demônio sabe como enganar. Sabe como enganar. Curandeiros, horóscopo. Né? Ah, meu signo. Nosso signo é a cruz de Cristo. Hoje, festa da exaltação da Santa Cruz. Este é o nosso signo. A nossa marca é a cruz do Senhor. Eu não vou seguir. Dizem que o meu signo é Áries, né? Por causa do mês de março. Estou nem aí. Eu não sou regido pelos astros. Eu sou regido pelo Evangelho. Se eu querer também, né? Ofereci coisas, né, às divindades. Não, joguei uma rosa no mar. Não cometi pecado nenhum. Joguei uma rosa no mar. Jogou para quem? Nossa Senhora e Jesus não estão no mar para você oferecer rosas lá. Repito, estou falando para católicos. Daqui a pouco vai ter gente querendo me processar. Processo o padre Gabriel porque falou das religiões, não sei o quê. Ah, conversa fiada. Guardo em casa objetos supersticiosos, búzios, tarô, pirâmides, duendes, figas, amuletos ou coisas parecidas. Não, padre, tem uma ferradura aqui atrás da minha porta, tem um copo de água atrás da porta, tem um pé de arruda na frente da casa para espantar uma olhada. Tudo isso é superstição, tudo isso é amuleto. E cristão não precisa de nada disso. Coloca uma medalha milagrosa no seu pescoço, né? Coloca uma medalha de Nossa Senhora, a medalha de São Bento, um sacramental. Fui batizado em alguma religião após ter sido batizado na igreja. Ou seja, você foi batizado quando criança, depois que cresceu, foi passar pelas águas, né? Foi ser batizado não sei aonde. Até um cantor famoso recentemente batizou a filha na igreja católica e foi se batizar em uma determinada igreja por aí. Maluquice. O batismo não se apaga, o batismo recebido quando criança é eterno, e é esse batismo que Cristo vai cobrar de nós. Recebi a comunhão em estado de pecado, ou seja, pelas vezes que você comungou, sem estar em estado de graça, confesse também. Sou ganancioso ao ponto de fazer qualquer coisa para lucrar, só penso em dinheiro. Né? Se eu dou um passo, eu estou querendo lucrar com aquele passo. Se eu, sei lá,
escrevi uma música, eu quero lucrar em cima daquela música. Ou seja, eu só penso em dinheiro, eu sou uma pessoa gananciosa. Muito cuidado, viu? Olha o que Jesus fala: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro existe, né, para suprir as nossas necessidades. Por exemplo, eu tenho dinheiro para comprar um remédio, um dinheiro para comprar alimento, um dinheiro para mandar fazer uma batina quando essa daqui estiver surrada, um dinheiro para cortar o cabelo, o resto de cabelo que eu ainda tenho, porque eu já estou ficando careca, né? Um dinheiro para comprar um shampoo, um dinheiro para comprar um chocolate na rua. Dinheiro é para isso, né? Para quando eu quiser. E também para ajudar o próximo. Alguém está precisando de ajuda, eu vou lá e pego do pouco que eu tenho e dou àquela pessoa. Mas não, eu só quero lucrar. Lucrar. Não preciso de nada, mas eu quero lucrar. É a mala de Gedel, né? Gedel safado, com aquelas malas dentro do quarto. Para que aquele dinheiro? Ele ia morrer e não iria gastar tudo, mas ele queria mais, queria mais, queria mais. É o pecado da ganância. Depois, fui preconceituoso com os irmãos de outra raça ou classe, né? Não gosto de pobre, não gosto de negro, não gosto de índio. Você é melhor do que quem? Todos nós não somos irmãos? Então, por que o preconceito? Nossa Senhora fala também nas suas mensagens em Anguera que o racismo é um grave pecado, ou seja, menosprezar o outro por uma questão de cor. Por quê? Quando nós morrermos, não vamos todos para o mesmo lugar? Quer dizer, aqui na Terra, né? Porque depois a nossa alma não sabemos para onde ela vai. Mas aqui na Terra vamos todo mundo para o mesmo cemitério, né? Depois, guardei ódio ou rancor contra alguém. Não, o que fulano me fez eu não esqueço. Está aqui guardado. Na hora certa eu dou a resposta. Você está ficando doente, você está adoecendo sem saber. Neguei o perdão, alguém chegou para mim: padre, me perdoe pelo que eu fiz, não vou lhe perdoar. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Onde fica a oração do Pai Nosso? Às vezes a gente reza sem saber o que está rezando. Depois, joguei pragas, eu quero que aconteça tal e tal coisa com fulano. Por que você deseja o mal? Porque ele me fez o mal, padre. Olha o que Jesus fala: oferecer a outra face. O que é oferecer outra face? Quando alguém te bater na face direita, oferecer a esquerda. Não é para apanhar, não. É não pagar o mal com o mal. A lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não. Pagar o mal com o bem. Depois, tenho preguiça de rezar ou ir à igreja. Ah, não vou rezar hoje não, porque eu estou com preguiça. Consumir álcool em excesso. Cheguei a ficar bêbado. Usei drogas. Sou viciado em jogos de azar, né? Todos os dias eu tenho que jogar, e jogo apostado, né? Tem que colocar dinheiro. Depois, maltratei os animais, torturei os mesmos por prazer, né? Espancou um gato, espancou um cachorro. Por que maltratar os animais, né? Então, tudo isso que eu falei aqui, claro que eu não falei nem a terça parte do que é pecado, mas eu falei algumas coisas que às vezes passa assim pela nossa vida e a gente não sabe que aquilo que nós fizemos foi um pecado. Então, se tudo isso que eu falei aqui você acabou praticando, busque o sacramento da confissão. O ritual da confissão, por exemplo. Vou fazer o ritual na sua, né, originalidade. Você chega, ao sentar, algumas pessoas têm o costume de dizer bênção, padre, né? Não é obrigatório, mas é um gesto bonito, pedir a bênção do sacerdote. E aí o padre vai fazer o sinal da cruz. Estou fazendo com a mão direita, mas no vídeo aparece com a mão esquerda. Faz o sinal da cruz e ali ele faz uma breve oração para lhe introduzir no mistério da penitência. E depois você começa a se acusar. Você vai dizer: padre, faz X dias que eu me confessei, X meses ou X anos, né? E já confessei pessoas com determinados tempos, né? Pessoas que dizem: padre, eu me confessei semana passada. E outros que disseram: padre, eu nunca me confessei. Pessoas já idosas que disseram: eu nunca me confessei. Então, tem gente de todo tipo que chega para se confessar. Então você diz: olha, eu me confessei há X tempo. E de lá para cá, você não vai contar o que você confessou na última confissão, não. Se você não fez, não precisa repetir. Você já foi perdoado. Padre, de lá para cá eu fiz isso, isso e isso.
Não conte o pecado do seu marido, não conte o pecado do seu filho, não conte o pecado da sua vizinha, conte o seu. Às vezes a pessoa leva um tempo contando o pecado dos outros e os pobrezinhos estão lá na fila, esperando, o tempo passando e alguns vão até embora porque você ficou 1 hora contando coisas que não era para contar. Então se acuse. Eu fiz isso, isso, isso e isso. E não se justifique. Porque às vezes, ô padre, eu fiz, né? Mas não tinha outro jeito. Tinha outro jeito. O jeito era não pecar. Ô padre, eu fiz. Eu não tive outra opção. Teve a opção de não pecar. Então não fique se justificando. Conte, eu fiz isso. E não tenha vergonha do padre, não, porque o padre também é pecador. Viu? O padre também se confessa. Eu moro aqui com um sacerdote, Padre Antônio, e eu acho muito bonito isso. Ele se confessa comigo, estou aqui com a estola roxa. Quando eu termino, passo a estola para ele e faço a minha confissão. Né? Ou seja, não tenha vergonha do sacerdote. Fale o que você quer dizer. Às vezes, padre, eu tenho um pecado, mas eu tenho vergonha. O sacerdote vai lhe ajudar. Fale para ele, eu tenho vergonha. E ele vai lhe ajudar, vai lhe orientar e você vai acabar confessando ao Senhor. Eu acho que eu já falei. Assim, quando você terminar a confissão, o padre vai lhe dar a orientação. Lembrando sempre, se for orientação errada, entra por aqui, sai por cá. Se for a orientação certa, obedeça, faça tudo direitinho. E ele vai lhe dar uma penitência. Essa penitência pode ser rezar alguma oração, pode ser fazer algum gesto de caridade, pode ser fazer, sei lá, alguma coisa o sacerdote vai pedir que você faça. E você deve dizer a ele, naquele momento, padre, eu aceito essa penitência. Porque se você disser que não vai fazer, né, como você vai poder receber a absolvição? Então, você pode, olha, padre, eu sou impossibilitado de fazer isso. Ele vai lhe dar outra penitência, mas você não pode sair dali sem algo para fazer depois. E depois ele vai lhe absolver. E aquela bonita oração que ele vai dizer, né? Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Aí ele vai dizer a fórmula, eu te absolvo dos teus pecados, pam, pam, pam. E aí você sai daquela confissão, perdoado, e vai cumprir a sua penitência. Padre, por que tem que ter a penitência? Porque na confissão o seu pecado é perdoado, mas ficam os resquícios do pecado, né? Que é aquilo que nós iremos pagar no purgatório quando nós morrermos. Então, aquela penitência é justamente para apagar aqueles resquícios do pecado que ficaram em nossa alma. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Digamos que eu bati um prego na parede, é o exemplo mais fácil. Bati um prego na parede, mas eu me arrependi. Então eu arranquei o prego da parede, porém ficou lá o buraco, ficou as rachaduras do lugar. Então eu tenho que passar uma massa naquele lugar para poder tirar aquela marca que ficou. Então assim é a confissão. Eu confessei, ou seja, eu me arrependi de bater o prego. Na hora da confissão, o prego foi arrancado da parede, mas ficou aquela marquinha. Então aquela penitência dada pelo padre é justamente para apagar, para desfazer aquelas marquinhas, aqueles resquícios que o pecado deixou na sua alma. Então, meu irmão, eu acho que eu já expliquei aqui direitinho. Aí o Mateus está dizendo aqui, quando o padre não dá penitência, você pede. Né? Se o padre não lhe der, você pede. Padre, e a minha penitência? Aí ele vai dizer, reze uma Ave Maria. Você pode até pensar, mas o que eu falei foi tão grave. Aquela Ave Maria que ele deu é a sua penitência. Vai rezar, sossegado. Por exemplo, a penitência é também para reparar o pecado. Digamos que alguém chegou e confessou um roubo. Padre, eu roubei. Eu não posso dizer para aquela pessoa, reze 3 Ave Marias. Não. Eu devo dizer para ela, restitua aquilo que você pegou. Padre, foi uma comida, eu já comi. Vá no mercado, compre uma coisa parecida ou a mesma e no lugar que você encontrou, você vai colocar. Então, a penitência é para você se educar também. Né? Uma pessoa diz assim, padre, eu cometi um aborto. Eu não posso dizer para aquela pessoa, reze uma Ave Maria. Não. A não ser que seja uma pessoa, digamos que
louca, né? Porque às vezes pessoas sem muito juízo acabam fazendo aborto e eu não vou dizer para essa pessoa adote uma criança, porque eu não vou pedir uma louca para adotar um filho, né? Então posso dar a ela uma penitência que ela possa cumprir. Porém, digamos que uma mulher cometeu o pecado do aborto, eu posso dizer para ela, filha, se puder, né? Se puder, adotar uma criança, mas se não pode, uma pessoa pobre, uma pessoa sem condições, eu digo para ela, compre uma cesta básica e vá na casa de uma família que tem criança pequena e dê aquela cesta básica de presente, seja para poder reparar aquele pecado. Uma frase de Santa Faustina. Santa Faustina diz assim: eu tenho muita pena das almas que encontram sacerdotes inexperientes. Santa Faustina vai dizer isso no seu diário. Eu tenho muita pena das almas que encontram sacerdotes inexperientes, mas é válido lembrar que mesmo o sacerdote tendo inexperiente, se ele deu absolvição, você foi perdoado. Aquela confissão foi válida. O sacramento é o mesmo. Lembrando também que o padre, ele pode dizer assim, normalmente eu peço, reze o ato de contrição. Eu acho que de 50 pessoas, né, um exemplo, de 50 pessoas que se confessaram comigo, 2 sabiam rezar o ato de contrição. E, geralmente são aquelas pessoas idosas, né, que rezam aquele ato mais antigo. Meu Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado. Então, é um ato de contrição longo, mas as pessoas mais idosas lembram, né, e costumam rezar. Mas tem aquele pequenininho, você pode pesquisar também aí na internet. Meu bom Jesus, que por mim morreste na cruz, pesa-me de ter vos ofendido e prometo com a vossa graça não tornar a pecar. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like maravilhoso.